Graça e paz. Vamos dar início a uma nova série abordando alguns aspectos da depressão. Nós teremos 7 sessões trazendo algumas informações preciosas, tanto para tratamento como para prevenção. Primeiramente, eu quero ler uma palavra que está em 1 Coríntios 6,19, na versão viva. Diz assim: será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. É importante, então, nós cuidarmos do nosso corpo, porque esse corpo, quem nos deu foi o Senhor, esse corpo não é nosso. E ele nos deu e ele trouxe o Espírito dele quando nós aceitamos Jesus, e o Espírito dele faz morada dentro do nosso corpo. Então, ele continuando esse versículo, nós vamos ver que ele fala que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, no qual não nos pertence. Então, nós precisamos zelar por este corpo. Então, é importante que nós recorramos tanto a ações correspondentes de santidade, como também cuidar desse corpo, cuidar desse templo, através de uma boa alimentação, através de um sono adequado, através de medicação, se for necessário, através de um tratamento médico, se assim for preciso. Bom, nessa primeira sessão, nós vamos falar sobre identificação. É importante compreendermos o que é a depressão. Então, vamos lá. A depressão, ela é um problema médico grave, é uma doença e como toda doença, ela precisa ser tratada. É altamente prevalente na população em geral. De acordo com um estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é de 14,5% isoladamente ou associada a algum transtorno físico. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão, ela se situa em 4º lugar entre as principais doenças, respondendo por 4,5% de ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ela ocupa o 1º lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. A época comum do aparecimento é no final da 3ª década da vida, depois dos 30 anos. Mas ela pode começar em qualquer idade. Nós temos um censo de estudos que mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para homens. Mas eu acredito que isso é só uma base mínima, porque existem muitas pessoas com essa doença, até mesmo crianças e adolescentes. Mas como não procuram ajuda, inclusive, muitos nem sabem que estão com essa doença porque ignoram o fato dela existir e correm do diagnóstico e não pedem ajuda e também não se tratam, só aumentando o risco de vida. Mulheres, elas parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal e que estão expostas principalmente no período fértil. Bom, é um risco de vida porque a depressão, como qualquer doença, ela pode gerar outras doenças se ela não for diagnosticada ou tratada. Ela pode levar a várias outras doenças, tanto psicológicas como físicas, porque tudo que a mente não suporta, ela joga para o corpo resolver, como um câncer, uma simples gripe, dores no corpo. Ocorre uma queda do sistema imunológico, predispondo a quadros infecciosos e também doenças autoimunes, como doenças reumáticas, doenças endócrinas, doenças de tireoide, diabetes e outras. Existe correlação entre a depressão e diversas doenças dermatológicas. Então, foram feitos estudos recentemente nos Estados Unidos, mostrando que há uma grande relação entre depressão e doenças cardiovasculares. Então, na verdade, a depressão, ela predispõe o organismo a todas as demais doenças, sejam elas orgânicas ou psíquicas. Podem surgir quadros de esquizofrenia, transtorno de bipolaridade e outros. E também pode agravar doenças já pré-existentes. Existem diferentes tipos de depressão, variando de sintomas leves até casos em que existe o risco de suicídio. E quanto antes for diagnosticada, mais fácil o tratamento. Bom, como vimos,
São várias as doenças que podem aparecer em associação com quadros depressivos, doenças cardíacas, câncer, ansiedade, distúrbios na pressão arterial e outras. E entre os diabéticos é bastante comum o aparecimento de sintomas depressivos. Então, se você suspeita ou já tem o diagnóstico de estar sofrendo desse mal, ou se você tem alguém perto de você que sofre, ou que vocês têm observado que parece um quadro depressivo, então oriente e, se for com você, se cuide a tempo, antes que tudo piore. O tempo, ele não vai resolver, e sim agravar o problema. Então, ignorar o que você tem não faz com que esse problema desapareça. Vamos ver as causas da depressão. Ela pode ser genética. Então, foi feito estudos com famílias que indicam a existência de um componente genético. E estima-se que esse componente, ele represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Ele pode ser também um problema químico, através da bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles a noradrenalina, a serotonina e a dopamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor, e é por isso que essas áreas são afetadas. E pode também ser ocasionada através de alguns eventos vitais, como eventos estressantes, uma pessoa que passa por alguma situação estressante, que pode desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Mas o que é a depressão? A depressão, eu vou até passar aqui, ela tem a CID-10F33. Ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim. Está associada a sentimentos de dor, de amargura, de desencanto, de desesperança, de baixa autoestima, de culpa, e assim como os distúrbios do sono e do apetite. Então, é importante fazermos a distinção entre a tristeza patológica e a tristeza transitória, provocada por acontecimentos difíceis, desagradáveis, que todos nós estamos sujeitos o tempo todo, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, desencontros amorosos, desentendimentos familiares, problemas financeiros. Embora, mesmo sendo uma tristeza transitória, precisa de certos cuidados para não se tornar patológica, no caso da depressão. Então, diante das adversidades, as pessoas sem a doença, elas sofrem, elas ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. Então, o humor, ele permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. A pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Vamos falar sobre os sintomas. Além do estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia, que é o interesse e prazer diminuído por realizar a maioria das atividades, são sintomas da depressão. Alteração de peso, a pessoa perde ou ganha peso de uma forma não intencional, distúrbios de sono, insônia ou sonolência excessiva praticamente diárias, problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias, fadiga, perda de energia constante, culpa excessiva, é um sentimento permanente de culpa, de inutilidade, de achar que poderia ter feito algo e não fez, dificuldade de concentração. Então, é uma habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se, de atenção, tem dificuldade até de ler. Ideias suicidas podem aparecer, pensamentos recorrentes de suicídio, de morte, baixa autoestima, alteração da libido. Então, muitas vezes no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos, mas eles nunca devem ser desconsiderados possíveis referentes a ideias suicidas ou de autodestruição. Então, veja bem, o diagnóstico de depressão. O diagnóstico, ele é clínico.
Então, ele toma como base os sintomas que nós falamos e a história de vida do paciente. Além de um espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, a pessoa deve apresentar também de 4 a 5 sintomas desses que nós falamos aí. Então, como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, é sempre importante estabelecer o diagnóstico diferencial. Precisa ir ao psiquiatra e solicitar exames. A depressão, ela é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e na sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Então, esse é o início do tratamento. Então, falando de tratamento, é importantíssimo fazer exames médicos minuciosos para que você saiba como está o seu corpo, sua produção química cerebral, sua produção hormonal, porque desequilíbrios hormonais, eles não são tratados psicologicamente. Se você tiver químicas sendo produzidas em excesso, no lugar das químicas que são de aceleração, motivacionais, que se associam com a adrenalina, com a testosterona e outras químicas de prazer e bem-estar, se estiverem sendo produzidas químicas depressivas, só a terapia ela não vai ser suficiente. Então, neste caso, a terapia ela vai te ajudar a lidar com a dor, mas ela não vai proporcionar a cura, porque a angústia orgânica ela ainda estará presente. Então, um componente de natureza químico-hormonal deficitário na sua função cerebral deve ser reportado a um clínico, a um endócrino, a um neurologista. A consolidação dos exames a pedido desses especialistas é que levarão você a um segundo passo. Fazendo isso, você poupará de fazer esforços psicológicos em vão, pois o tratamento, se ele for orgânico, ele deve ser tratado especificamente de forma química, de forma orgânica. Então, é importante passar por vários especialistas, porque é necessário se ter cuidado com os diagnósticos. Por exemplo, se você for a um psiquiatra, ele vai fazer uma série de perguntas, ele vai coincidir as suas respostas para ver se elas correspondem a 5 itens ou 4 do comportamento descrito pela ciência como sintomas da depressão. E ele vai te diagnosticar com a doença. Sendo que, às vezes, os sintomas, eles são da depressão, mas a causa é orgânica. E isso deve ser tratado com outro especialista e não com um psicólogo ou psiquiatra. Fatores orgânicos podem afetar o nosso psique. Minha amada, cuide do templo do Espírito. Peça ajuda, se mova. Em Cristo Jesus, você tem muita coisa ainda para viver aqui neste mundo. Lucas, ele era médico. A ciência é o resultado da evolução da humanidade em cumprimento da vontade de Deus, que nos deu cérebro pensante. Os remédios, os procedimentos cirúrgicos, a alimentação saudável, o sono, assim como a fé, elas podem sim auxiliar na cura de muitas doenças. Shalom.